Oi pessoal, professora Flávia. E aí vamos estar falando hoje um pouquinho dos materiais que a gente está usando no atendimento de auriculoterapia chinesa, tá? Um acréscimo de algumas coisas que vocês podem estar achando interessantes para estar usando. Para quem está assistindo esse vídeo, eu também vou estar colocando o básico, né? Quando a gente compra o material e tudo mais, né? Então vamos lá. Primeira coisinha básica que a gente fala: álcool. O algodãozinho, esse é o básico que a gente vai ter que ter para estar fazendo a antisepsia na orelha do cliente. Esse não pode faltar. Para começo, para quem está começando a atender. Outra coisa que na minha percepção não pode faltar, que eu sempre indico para os alunos, é essa tabelinha aqui, ó, onde vocês vão estar colocando o material de vocês. Então, vocês vão estar tendo ela, a placa de sementes, né? Vocês vão colocar o micropor. Eu prefiro, para utilizar nos clientes, esse aqui, ó, cor de pele, que ele fica mais ou menos, não dá pra perceber tanto, ó. Eu tô aqui com a auriculoterapia que eu mesmo fiz em mim, olhando no espelho. Então é interessante vocês terem um produto que não apareça e que agrade o cliente como um todo, né? A tesourinha para estar fazendo o corte do micropor, mas para cortar na placa, o estilete, certo? Aí vocês vão estar escolhendo o material. Para começar, na minha percepção, não pode faltar sementes de mostarda. Legal da semente de mostarda é que ela é um material que vocês podem estar utilizando assim, que ele não vai nem tonificar nem sedar, ele vai harmonizar. Então, na minha percepção, ele é excelente para quem está começando. Então, esse é o material básico, é o que a gente pode estar utilizando para os primeiros atendimentos, em casa ou no espaço, onde vocês vão estar começando os atendimentos, tá bom? Bom, aí agora a gente vai começar a falar um pouquinho de outros materiais mais sofisticados que vocês podem estar utilizando, tá? Bom, eu tenho na outra aula que eu comentei com vocês. Essa aqui é a esferinha de ouro. Vocês podem estar escolhendo um lugarzinho da placa e podem estar colocando. Ah, eu vou trabalhar com esferinha de ouro. Vocês escolhem ali uma fileirinha da placa e colocam essa esferinha de ouro. Ela é específica para tonificar o ponto. Então, eu quero tonificar o rim, que é um ponto que a gente utiliza muito, esfera de ouro. Aí eu vou estar fazendo esse daqui, vou estar utilizando. Eu quero tonificar o baço, vou estar utilizando também, tá bom? Bom, aqui, esferinha de prata, a gente utiliza aí em casos de ascensão de yang do fígado, que a gente pode estar utilizando elas. Essa, eu vou ser bem sincera, eu separo bem pouquinho. Então, no máximo de 3 a 5, eu quase utilizo bem pouco mesmo, é só em casos específicos de ascensão de yang do fígado. Mas ele pode estar sendo gerado por uma estagnação de sangue ou uma deficiência de sangue. Então eu uso geralmente de emergência e aí depois eu acabo optando ou pela semente de mostarda ou uma das minhas paixões que eu gosto de estar trabalhando, que é os cristais radiônicos. Eu fiz uma aula só de cristais, vocês podem estar olhando lá, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O legal é que vocês vão estar programando esses cristais, além dele estar dando energia para o cliente. Então, assim, ele é muito interessante. Você fala para o cliente e ele realmente relata uma melhora muito significativa, tá? Então, compensa o investimento, tá, pessoal? Bom, não pode esquecer que ao colocar os cristais radiônicos, vou colocar aqui para vocês estarem vendo, na plaquinha, não esqueçam que vocês vão ter que ter o acoplado aqui, ó, do mapinha, para estar mantendo a energia dos cristais, certo? Então tem que ter o acoplado aqui junto, tá bom? Eu deixo bem claro lá na aula. Vou estar escrevendo também. Um outro tipo de material que vocês podem estar utilizando, que eu também tenho uma aula lá no curso só dele, é o stipper. Ele também é super interessante, ele é
um pouco parecido com o cristal radiônico. Ele não vai nem sedar, nem tonificar o ponto, ele vai harmonizar, tem a duração um pouco... Ele tem uma duração maior que o do cristal. O cristal, agora a nova atualização dele, é que ele dura de 8 a 24 horas, né? Antigamente era 48 horas. Agora o stipper, ele vai durar de 2 a 5 dias. Então isso que é interessante, a gente está colocando o stipper, o cliente também não precisa necessariamente ficar apertando, tá bom? Bom, vamos para agulhas. Ah, pessoal, para quem acha interessante, eu tenho isso aqui, ó, com divisórias, né? Eu não atendo só a aurícula, atendo a acupuntura também. Então vocês podem estar colocando, é que eu tirei tudo daqui. Vocês podem estar colocando o material de vocês separadinhos, tá? Aí, a gente vai ter as agulhas que a gente pode estar utilizando no cliente. Deixa eu afastar um pouco elas, para vocês conseguirem, não sei se vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas essas é as de longa permanência que a gente deixa no cliente, né? De 5 dias mais ou menos. Depois retira. E interessante que vem até com um microporzinho aqui atrás, tá? Eu uso pouco, tá? Eu sempre opto em trabalhar mais com semente, com cristais ou a esfera de ouro. Eu gosto mais de trabalhar com esse tipo de material. Bom, outra coisa bem interessante, e eu fiz algumas aulas para trabalhar dores crônicas, vamos ver se vocês vão conseguir visualizar, é a agulha cabana. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ir um pouquinho para trás, que às vezes dá para vocês verem melhor. Essa daqui é muito legal para fazer sedação profunda. Eu vou gravar uma nova aula para vocês, tá? Para vocês estarem utilizando ela nos atendimentos para dores crônicas, fazendo sedação profunda. É uma técnica muito interessante, tá bom? Outra coisa, mas eu também utilizo bem pouco, é o magneto. O magneto ele é bem interessante. Deixa eu colocar só o... Isso que dá para vocês verem o magneto. Ele é bem interessante, só que ele também é a mesma questão. Ou ele vai tonificar ou ele vai sedar. Por isso que a gente vai utilizar a bússola, tá? Então, o norte, eu coloco para vocês aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar. O norte, ele vai estar sedando e o sul tonifica. E aí vocês vão ter que estar vendo ali na bússola, não sei se vocês vão conseguir visualizar de uma maneira. Aqui tá apontando para o sul, então ele vai estar tonificando. Vamos trocar ele, vamos ver se ele muda, ó. Norte, sedando, ele vai com o vermelhinho no N do norte, então ele vai estar sedando. Então, para eu fazer o efeito no cliente, vou colocar aqui, ó, um dos meus materiais de auriculoterapia, ver esse mapinha aqui, pequenininho, olha. Vocês vão estar colocando ali no pontinho, dessa forma com o micropore em cima. Então, para quem gosta de trabalhar com esse tipo de material, também é interessante, certo? Eu tenho onde veio a minha placa de sementes, que é esse mapinha aqui, ó. Então, não fiquem preocupados no começo com o mapa, porque geralmente vem no material. E aí, aqui, eu tenho dúvida de algum ponto, vai estar ali a colinha. Ou, primeiro dia, a gente faz o básico, que é o xemen, rim, simpático, coloca ali o fígado, baço, coração, ansiedade, são pontos básicos, né? Dependendo do protocolo. Tô com dúvida de um pontinho. Eu deixo ali próximo de mim, e enquanto eu tô pegando a sementinha, eu vou
e dou uma olhadinha. É uma dica aí que eu dou para quem tá começando, tá bom? E aí, uma dica, né? Para quem tem aqui a caixinha, eu uso uma maletinha. Não sei se vai dar para vocês verem aqui, ó. Uma maletinha onde eu coloco o material para estar levando, tá bom? Aí aqui vocês podem estar colocando aqui dentro o questionário para estar fazendo para o cliente, lugar para colocar caneta. Tá? A gente também tem a opção da lanceta, para quem chegou na aula ali de sangria. A gente vai estar trabalhando ali com a lancetinha, é bom ter algumas. E caixinha de perfuro cortante, para estar desprezando as agulhas quando a gente for trabalhar com as agulhinhas aqui, ó. Durante a sessão, vou deixar 20 minutinhos ou 30, né, dependendo do caso do cliente. Então, trabalhei com a agulha, é legal ter o perfuro cortante para estar dispensando as agulhas. No material básico, que a gente tem o mapinha, a plaquinha de sementes, o algodão e o álcool, a gente vai ter aquele material básico que não pode faltar. Vocês podem estar até colocando aqui dentro. Aqui eu já vou estar deixando cortadinho minha semente de mostarda, ou cristal, ou esfera de ouro, material que eu vou estar trabalhando no cliente. E aqui atrás eu já posso cortar bem pequenininho para deixar por cima ali do ponto que eu coloquei, tá? Para durar mais a auriculoterapia. Então, eu posso também estar fazendo aqui dentro e vou colocar aqui pins para estar tirando e o palpador para palpar o ponto. É uma opção. E aí leva numa bolsinha o algodão, o álcool, para estar atendendo ali na casa do cliente numa bolsinha. E um saquinho para estar colocando o algodão, tudo certinho. Esse aqui é material para quem está começando, tá bom, pessoal? Bom, espero que essa aula tenha agregado na vida de vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição para estar ajudando, tá bom? Gratidão!